Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o quadro Maratona de Questões. Nós estaremos resolvendo hoje questões da disciplina de História que estiveram no Exame Nacional de Ensino Médio. Cada questão que nós vamos resolvendo, nós também vamos fazendo abordagem de conteúdo, otimizando os nossos estudos e fazendo com que você tenha uma melhor preparação para um concurso público ou até mesmo para o Enem. Então, bora para as questões? Primeira questão. Ao longo de uma evolução iniciada nos meados do século XIV, o tráfico lusitano se desenvolve na periferia da economia metropolitana e das trocas africanas. Em seguida, o negócio se apresenta como uma fonte de receita para a coroa e responde à demanda escravista de outras regiões europeias. Por fim, os africanos são utilizados para consolidar a produção ultramarina. A atividade econômica destacada no texto é um dos elementos do processo que levou o reino português a: alternativa A, utilizar o clero jesuíta para garantir a manutenção da emancipação indígena; alternativa B, dinamizar o setor fabril para absorver os lucros dos investimentos senhoriais; alternativa C, aceitar a tutela papal para reivindicar a exclusividade das rotas transoceânicas; alternativa D, fortalecer os estabelecimentos bancários para financiar a expansão da exploração mineradora; alternativa E, implementar a agromanufatura açucareira para viabilizar a continuidade da empreitada colonial. Gabarito da questão, alternativa E, implantar a agromanufatura açucareira para viabilizar a continuidade da empreitada colonial. Como comentário da questão, a colonização portuguesa no Brasil teve como principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Sabemos que o termo civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre a outra, ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. Já os termos explorar, povoar, remete-se à exploração e povoamento do novo território, aqui no caso a América. No litoral do atual estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza ele fundou, no ano de 1532, os primeiros povoados do Brasil, as vilas de São Vicente e Piratininga, atual cidade de São Paulo. No litoral paulista, o capitão Mor logo desenvolveu o plantio da cana-de-açúcar. Os portugueses tiveram contato com o cultivo dessa cana-de-açúcar no período das cruzadas na Idade Média. As primeiras experiências portuguesas de plantio e cultivo da cana-de-açúcar e o processamento do açúcar nos engenhos aconteceram primeiramente na Ilha da Madeira, situada no Oceano Atlântico, a 978 quilômetros a sudoeste de Lisboa, próximo ao litoral africano. Em razão da grande procura e do alto valor agregado a este produto na Europa, os portugueses levaram a cultura da cana-de-açúcar para o Brasil, em virtude da grande quantidade de terras, da fácil adaptação ao clima brasileiro e das novas técnicas de cultivo, desenvolvendo os primeiros engenhos no litoral paulista e no litoral do Nordeste, atual estado de Pernambuco. A produção do açúcar se tornou um negócio rentável. A originalidade do absolutismo português talvez esteja no fato de ter sido o regime político europeu que melhor sintetizou a ideia do patrimonialismo estatal, os recursos materiais da nação se confundindo com os bens pessoais do monarca. Na colonização do Brasil,
O patrimonialismo da coroa portuguesa ficou evidente, alternativa A, nas capitanias hereditárias, alternativa B, na catequização indígena, alternativa C, no sistema de plantation, alternativa D, nas reduções jesuítas, ou alternativa E, no tráfico de escravos. Gabarito da questão, alternativa A, na colonização do Brasil, o patrimonialismo da coroa portuguesa fica evidente nas capitanias hereditárias. Como comentário aí da questão, no século XVI, no contexto de implantação do sistema das capitanias hereditárias no Brasil, existiam dois tipos de documentos importantes: as cartas forais e as cartas de doação. As cartas de doação eram os documentos com valor administrativo e jurídico que regulamentavam os direitos administrativos e políticos que eram concedidos aos donatários, os que recebiam as capitanias hereditárias pela coroa portuguesa. Já as cartas forais apresentavam as questões fiscais, as taxas alfandegárias, impostos e outras obrigações relacionadas à administração do sistema de capitanias hereditárias. Terceira questão, INEP, ano de 2020. Uma sombra pairava sobre as tão esperadas descobertas auríferas. A multidão de aventureiros que se espalharam por serras e grotões mostrava-se criminosa e desobedientes aos ditames da coroa ou da igreja. Carregavam consigo tantos escravos que o preço da mão de obra começara a aumentar na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Ao fim de 10 anos, a tensão entre paulistas e forasteiros, entre autoridades e mineradores, só fazia aumentar. No contexto abordado no início do século XVIII, a medida tomada pela coroa lusitana, visando garantir a ordem na região, foi, alternativa A, regulamentação da exploração do trabalho, alternativa B, proibição da fixação de comerciantes, alternativa C, fundação de núcleos de povoamento, alternativa D, revogação da concessão de lavras, ou alternativa E, a criação das intendências das minas. Gabarito da questão, alternativa E, a criação das intendências das minas. A título de informação da questão, a Intendência das Minas foi um órgão criado pelo poder metropolitano, no caso Portugal no Brasil, com o objetivo de fazer a administração nas regiões mineradoras de ouro. Esse órgão ele é criado aí no ano de 1702, ele tem uma representação em cada uma das capitanias com a presença de atividades de mineração de ouro. Esse órgão também ele foi, dentre outras ações de Portugal, uma das formas de fiscalizar, de controlar e de facilitar a arrecadação de impostos sobre o ouro que era encontrado no Brasil durante o ciclo do ouro, principalmente aí em meados do século XVIII. Quarta questão, o tenentismo veio preencher um espaço, o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro, que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha. Os tenentes substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos governos de Epitácio Pessoa e de Arthur Bernardes. Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era, alternativa A, unificar as Forças Armadas pelo comando do Exército Nacional, alternativa B, combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias regionais, alternativa C, restaurar a segurança das fronteiras negligenciadas pelo governo central, alternativa D,
organizar as frentes camponesas envolvidas na luta pela reforma agrária, ou alternativa E, pacificar os movimentos operários radicalizados pelo anarcossindicalismo. Gabarito da questão é um dos objetivos do movimento tenentista, abordado aí no texto, era combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias regionais. Como título de informação, o tenentismo foi um movimento político e militar organizado por jovens oficiais da baixa oficialidade do Exército Brasileiro contra o regime político na Primeira República. Esse movimento era integrado em grande parte por tenentes insatisfeitos com o andamento da política brasileira e com o domínio imposto pelas oligarquias. O tenentismo, enquanto movimento, atuou de 1922 a 1927 e, ao longo desse período, uma série de rebeliões nomeadas como levantes tenentistas ocorreram. A primeira grande revolta tenentista veio poucas semanas após o fechamento do clube militar. Ela ficou conhecida como a Revolta do Forte de Copacabana e ocorreu aí no dia 5 de julho de 1922. Quinta questão, INEP 2020. Mesmo com a instalação da quarta emissora no Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 1927, a música popular ainda não desfrutava desse meio de comunicação para se tornar mais conhecida. Renato Mursi, um dos maiores radialistas de todos os tempos, registrou no seu livro Nos Bastidores do Rádio que as emissoras vinculavam apenas um certo tipo de cultura, com uma programação quase só da chamada música erudita, conferências maçantes e palestras destituídas de interesse. E acrescentou, nada de música popular. Em samba, então, nem era bom falar. A situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado Novo, porque o meio de comunicação foi instrumentalizado para, alternativa A, explorar as manifestações folclóricas nacionais, alternativa B, ampliar o alcance da propaganda político-ideológica, alternativa C, substituir as comemorações cívicas espontâneas, alternativa D, atender às demandas das elites oligárquicas, ou alternativa E, favorecer o espaço de mobilização social. Gabarito da questão, alternativa B, ampliar o alcance da propaganda político-ideológica. A título de informação aí da questão, após o golpe de Estado de 1937 e a proibição de partidos políticos, Getúlio Vargas estabelece um governo ditatorial chamado aí de Estado Novo. A Constituição outorgada de 1937 ela permaneceu como letra morta, não tendo nem mesmo a aprovação da população através de um plebiscito, como era a proposta. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, era o órgão de Estado responsável pela censura das artes, das publicações e dos meios de comunicação e, paralelamente, da elaboração da propaganda oficial do governo. O objetivo era de exaltação da figura do presidente, no caso Getúlio Vargas, que é apresentado popularmente como o pai dos pobres, e das ações de seu governo. Um bom exemplo é a legalização do samba, como demonstração do caráter popular do governo Vargas. O rádio foi o meio de comunicação mais importante para a divulgação da proposta político-ideológica do período vigente, no caso, o Estado Novo. Sexta questão, INEP 2020. Depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas com frequência emergiram durante a formação dos Estados Nacionais na América Latina. Em muitas regiões do Brasil,
Essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste, em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. A instabilidade política no país, ao longo dos períodos mencionados, foi decorrente das disputas entre as tendências unitárias e federalistas, alternativa B, tensão entre as forças do Exército e Marinha Nacional, alternativa C, dinâmicas demográficas nas fronteiras amazônicas e platina, alternativa D, extensão do direito de voto aos estrangeiros e ex-escravos, ou alternativa E, reivindicações da ex-metrópole nas esferas comerciais e diplomáticas. Gabarito da questão, alternativa A, disputa entre as tendências unitaristas e federalistas. O Brasil permaneceu como território unificado por conta da vitória das tropas de Pedro contra revoltosos, logo após a independência, e por conta da existência de uma estrutura de Estado para o país anterior a 1822. Embora corrupto e obsoleto, o Estado português, transportado para o Brasil enquanto ocorreu aí a vinda da família real ao Brasil no ano de 1808, deu às regiões coloniais um elemento de unidade e alguma estrutura de Estado. A disputa entre um projeto unitarista e o federalista é recorrente após a independência das colônias espanholas e portuguesas na América. A autonomia e os interesses das elites locais das várias regiões demandavam o federalismo, e a proposta de não esfacelamento do território demandava o unitarismo como única solução possível. Questão 7, INEP 2019. As pessoas do Rio de Janeiro se fazem transportar em cadeirinhas bem douradas sustentadas por negros. Esta cadeira é seguida por um ou dois negros domésticos, trajados de librés, mas com os pés nus. Se é uma mulher que se transporta, ela tem frequentemente 4 ou 5 negras indumentadas com asseio. Elas vão enfeitadas com muitos colares e brincos de ouro. Outras são levadas em uma rede, ou que queira andar a pé, são acompanhados por um negro que leva uma sombrinha ou guarda-chuva, como se queira chamar. Essas práticas, relatadas pelo capelão de um navio que ancorou na cidade do Rio de Janeiro em dezembro de 1748, simbolizavam o seguinte aspecto da sociedade colonial. Alternativa A, a devoção de criados aos proprietários como expressão da harmonia do elo patriarcal. Alternativa B, a utilização de escravos bem vestidos em atividades degradantes como marca da hierarquia social. Alternativa C, a mobilização de séquito nos passeios como evidência do medo da violência nos centros urbanos. Alternativa D, a inserção de cativos na prestação de serviços pessoais como fase da transição para o trabalho livre. Ou alternativa E, a concessão de vestes opulentas aos agregados como forma de amparo concedido pela elite senhorial. Gabarito da questão, alternativa B, a utilização de escravos bem vestidos em atividades degradantes como marca da hierarquia social. Comentário da questão. O trecho transcrito descreve uma cena que tipifica bastante bem a dinâmica social do Brasil colonial. A mesma cena que foi tema de pinturas de Debré, como um funcionário brasileiro a passeio com sua família ou viagem ao Brasil
retorno de um proprietário. Aliás, particularmente, as obras de Debré e de Regundas são fontes iconográficas bastante importantes para o estudo da época da escravidão no Brasil. A hierarquia social e os costumes da época são demonstrados de forma bastante explícita. As obras de um e de outro fazem parte da iconografia de manuais de história da escola básica, assim como as obras mais técnicas de análise do período. A cuidadosa leitura do trecho e conhecimento básico acerca das características do Brasil colonial são suficientes para responder corretamente à questão. Nota-se que os escravos eram bem vestidos, mas estavam sempre descalços. Essa era uma forma de demonstração da hierarquia social. Apesar de rica vestimenta, não deixavam de ser escravos, obrigados a qualquer tipo de trabalho. Questão 8, INEP 2019. Chamando o repórter de cidadão em 1904, o preto, acapoeirado, justificava a revolta. Era para não andarem dizendo que o povo é carneiro. De vez em quando é bom a negrada mostrar que sabe morrer como homem. Para ele, a vacinação em si não era importante, embora não admitisse de modo algum a deixar os homens da higiene meter o tal ferro em suas virilhas. O mais importante era mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo. A referida revolta, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro no início da República, caracterizou-se por ser uma alternativa A, agitação incentivada pelos médicos, alternativa B, atitude de resistência dos populares, alternativa C, estratégia elaborada pelos operários, alternativa D, tática de sobrevivência dos imigrantes, ou alternativa E, ação de insurgência dos comerciantes. Gabarito da questão, alternativa B, atitude de resistência dos populares. A revolta da vacina foi uma revolta popular que se iniciou no Rio de Janeiro em 10 de novembro de 1904, sendo causada pela insatisfação popular em razão de uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola conduzida pelo sanitarista Oswaldo Cruz. A revolta causou a morte de 30 pessoas e grande destruição material na então capital do Brasil. O trabalho do médico fazia parte do projeto de reformas urbanas do prefeito Pereira Passos. A questão da revolta se dava pelo fato da vacinação, além de ser obrigatória, não teve seu propósito explicado para a população. Baseado na questão anterior, para saber mais. A partir da segunda metade do século XIX, o crescimento sem planejamento no Rio de Janeiro e o grande fluxo de pessoas que passavam na cidade, que tinha um dos portos mais importantes do Brasil, permitiram que uma série de epidemias surgissem. Doenças como a febre amarela, varíola, cólera, peste bubônica, entre outras, causavam surtos epidêmicos regulares na cidade. Diversas teorias médicas se desenvolveram no século XIX acerca dos motivos que explicavam a quantidade de epidemias no Rio de Janeiro. E isso foi incorporado pela mentalidade das elites. Em geral, falava-se dos gases mórbidos expelidos pelos pântanos nos arredores das cidades, da dificuldade de penetração do sol, dos ventos aí por causa da geografia do Rio de Janeiro, bem como as habitações precárias em que viviam os pobres no centro da cidade. Em junho de 1904, Rodrigues Alves propõe
que fosse aí formulada uma lei para tornar a vacinação obrigatória em toda a cidade do Rio de Janeiro. A vacinação tinha como alvo a varíola, uma das doenças que mais castigava a capital. Durante a sua gestão, Oswaldo Cruz também se compromete a combater a febre amarela e a peste bubônica. Bem, esse foi mais um resumão que faz parte aí do nosso quadro Maratona de Questões. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você estará me ajudando, contribuindo com o meu trabalho e compartilhando conhecimento. Obrigado a todos, até mais.